Bem, a gente vai ver agora um pouco do sistema complemento. A gente não viu ainda esse sistema complemento. Eu perguntei ontem para a professora, ontem no caso, dia 21/9/2023, se ela falaria para a gente sistema complemento. Ela disse que falaria, ia chegar nesse assunto e tal, mas é bom a gente abordar porque faz parte do sistema imunológico. Então, o que é o sistema complemento? O próprio nome já diz, né? É um sistema que faz parte do nosso sistema imune e que ele é um complemento ao nosso sistema imune, ou seja, ele atua complementando aquilo que nós já vimos até então. Bem, ele é composto por um grupo de mais de 30 proteínas que estão solúveis ali no nosso sangue e nos tecidos, né, dos órgãos ali, das nossas células e tal. Bem, qual é a função do nosso sistema complemento? Primeiro, ele atua na lise da membrana, ou seja, lise é quebra. Ele atua quebrando membranas. Essas membranas tanto podem ser de células nossas que estão infectadas, em mutações, ou principalmente nas células dos invasores. Então, ela lise da membrana dos patógenos ou de células infectadas com vírus, né? Ela pode formar um complexo de ataque à membrana que perfure e destrói a membrana, levando à morte. Então, assim, basicamente, a gente precisa entender que se você destruir uma membrana de uma célula, seja ela nossa, ou seja ela de uma bactéria e tal, você destrói aquela célula, né? A lise da célula é a destruição da célula. Quando a gente fala em necrose, o que a gente está falando? Em lise de membrana. Ou seja, aquele tecido ali, ele necrosou. O que aconteceu? A membrana dele lisou, foi destruída. Ou seja, aquela célula, ela teve uma morte por necrose, que nada mais é do que a lise de uma membrana. É diferente da apoptose, né? A apoptose, a célula se programa para morrer e ela forma vários pequenos corpos apoptóticos que serão fagocitados, né? E algumas coisas dali da apoptose ainda vão ser reutilizadas pelo nosso organismo, né? Porque ela se preparou para aquela lise, para aquela morte, né? Diferente da necrose. Bem, então, uma das funções do sistema complemento é ajudar na lise, né, das células. Outra coisa é a opsonização. A professora de patologia até comentou sobre isso recentemente. Então, a opsonização é um tipo de marcação nos patógenos para serem fagocitados. O que significa isso? Exemplo, é como se você fosse ali e falasse assim, eu quero que você destrói essa casa e essa casa. Aí você fosse lá, pegasse e marcasse as casas que você quer que sejam destruídas com uma cor vermelha. Então, eu quero que essa casa seja destruída, pula 2 casas, eu quero que essa outra seja... Eu estou marcando aquilo que eu quero que seja destruído. A opsonização é um tipo de função do sistema complemento que ele marca, né, os patógenos ali, ele marca as células que ele quer que sejam destruídas, né? Ele faz uma marcação, essa célula aqui tem que ser fagocitada, ou seja, é um complemento para o sistema imune, né? A gente tem a quimiotaxia, né? O que é a quimiotaxia? É quando por meio de mediadores, né, mediadores químicos, as células que fazem fagocitose, as células que são citotóxicas, elas são atraídas para aquele patógeno ou para aquele local, para que elas possam ter uma resposta imunológica ali. Então, quimiotaxia está relacionado a mediadores químicos que são liberados para que a gente possa ter uma resposta imunológica naquele local ou naquela célula. Quimiotaxia é como se fosse os sinalizadores que vão conduzir ali as nossas células de defesa até aquele lugar. Então,
A quimiotaxia também é uma das funções do nosso sistema complemento. A gente tem a eliminação dos complexos imunes. Então, se você lembra aqui, quando a gente falou aqui na parte da lise da membrana, a gente viu que são vários conjuntos de células que atacam a membrana para perfurar e destruir. E também na opsonização, que aquelas células ali elas são marcadas. Tanto elas podem ser marcadas, como pode haver também ali um conjunto de anticorpos que englobam essas células, de tal maneira que essas células agora, a partir daquele momento, elas estão marcadas para a morte. Então, essa eliminação desses complexos imunes é justamente uma das funções do sistema complemento. Para quê? Para que esses complexos imunes não venham se depositar nos tecidos. Porque tudo que é depositado no tecido do nosso organismo e que gera algum tipo de irritabilidade, porque aquele tipo de coisa não faz parte daquele local, então vai gerar uma resposta inflamatória. E a resposta inflamatória, ela é uma coisa boa, mas ela também é uma coisa ruim. Ela é uma resposta do nosso sistema imune? Sim, mas ela também é uma coisa ruim. É como se você quisesse... A resposta inflamatória é você querer matar uma formiga, tá ali uma formiguinha no chão, tu quer matar a formiguinha, e tu vai lá e joga tipo uma pedra tipo de 1000 quilos na formiga. Tu vai matar a formiga? Tu vai matar a formiga, mas também tu vai fazer um estrago em toda aquela região que a pedra cair. A resposta inflamatória ela é assim. Ela atinge o patógeno? Atinge. Destrói o patógeno? Sim. Mas ela também pode causar a morte de outras células que estão ali do lado e que vão sofrer com aquela reação imunológica. Então, a eliminação dos complexos imunes é justamente isso. É o sistema complemento trabalhando para que tudo aquilo que foi utilizado para destruir um patógeno também seja destruído, para que ele não gere inflamações no restante do corpo. E a gente tem a modulação das respostas imunes, ou seja, é uma interação que existe entre o nosso sistema complemento com os linfócitos T e B, que são os que trabalham para destruir, para a produção de anticorpos, para regular a resposta imune. Então, assim, é muito importante a gente entender que as respostas imunológicas do nosso corpo, elas podem ser respostas imunológicas agressivas, né? Eu estava até vendo esses dias um vídeo da moça que sofreu ali, cheirou a pimenta e tal, estava vendo a recuperação dela. O que aconteceu, né? Ela teve uma resposta alérgica. Até onde eu sei, ela teve uma resposta alérgica. O que é uma resposta alérgica? É uma resposta muito grande do nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico entrou ali um tipo de patógeno. Às vezes a gente tem uma hipersensibilidade, uma alergia àquele tipo de patógeno, e o nosso organismo ele entende que ele precisa ter uma reação imunológica exacerbada, né? Então tem aquela reação imunológica gigantesca, e isso pode trazer prejuízos gigantescos para nós, levando até a morte, né? Então esse sistema que a gente tem complemento, ele trabalha também na regulação dessa resposta imune, né? Para que essa resposta imune não seja exacerbada ou não ultrapasse o tempo que deveria ultrapassar. Então, essa ativação do sistema complemento, ela pode ser por meio de anticorpos, por meio de patógenos ou por meio de carboidratos existentes na superfície ali da membrana dos patógenos, né? Então, essa ativação acontece em cascata, ou seja, uma proteína do sistema complemento, ela é ativada e ela pode levar a uma série de reações que vai ativar outras proteínas que estão ali próximas também e vão ativar outras. E uma ativa outra, e outra ativa outra, e assim sucessivamente, né? Então, ela é uma reação que acontece em cascata, né, desse sistema imune. E
a regulação do sistema complemento é estritamente regulada para evitar respostas inflamatórias excessivas. Então, a gente tem ali um mecanismo que regula a resposta desse sistema complemento para que ele não venha ter uma resposta exacerbada àquilo que ele deveria fazer, né? Então, há um controle por meio de proteínas que inibem a ativação inadequada desse sistema.